foi exposto para o mundo inteiro com a amante. Mas o problema não começou onde todo mundo estava olhando. Se você quer blindar o seu casamento da desconexão, da frieza, da traição, você precisa estar aqui. Neste canal, nós falamos sobre como deixar o seu casamento fortalecido numa base, que eu vou passar para vocês, que é o método Cama, Mesa e Bíblia. Meu nome é Marina Braz Braga. Eu, juntamente com meu marido, criamos esse método. E eu vou falar com vocês, conversar sobre esse caso aí que tá em todos os lugares. Quem tem na aliança conjugal algo que é sagrado, não ter recebido essa enxurrada aí de informações desse caso. Hoje eu vou te mostrar como uma traição pública escancarou um problema silencioso que muitos casais já vêm enfrentando e não sabe como se livrar deste problema. A gente está vendo aí, vou compartilhar com vocês. Andy Barron, CEO de uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos, ele foi com uma mulher a um show de uma banda que se chama Coldplay. Eles estavam abraçados, eles estavam todos ali naquele love, só que eles não eram casados, não um com o outro. Ambos são casados com outras pessoas, têm filhos, e nesses shows, lá nos Estados Unidos, tem esse costume da kiss cam. Tanto em show como em jogos de futebol, a gente já até vê em alguns filmes, aonde eles focam ali naquele momento ao vivo, a câmera, e as pessoas são incentivadas a beijar. Nesse show especificamente, a banda, ela cria uma musiquinha ali para as pessoas, ela faz algum comentário. Mas quando focaliza neles, acontece essa cena que, ao mesmo tempo, ela é cômica, ela é engraçada, porque a mulher se vira, se tampa, você fala, ué. O homem, ele fica numa expressão de medo. Inicialmente ele dá uma paralisada, depois ele desce, parecendo Chaves, escondendo. É engraçado, mas também é triste. É triste quando você vai entender o que estava por trás daquilo. O vocalista, ele até fez uma piadinha ali, um comentário. Eles são tímidos ou estão tendo um caso. Mal sabia ele que a suposição dele estava certa. Eles estavam tendo um caso, ambos trabalhavam numa mesma empresa americana de tecnologia. Ele era o CEO, aquele que comanda tudo, e ela era a gerente de RH. E aí, muitas mulheres, quando vê isso, até homens, ficam assim, gente, o que pode estar acontecendo na empresa? Que meu marido, a minha esposa trabalha, vem um monte de acusações na mente. Não sei se isso aconteceu com você, mas quando muita coisa assim, vem essa enxurrada de informações, eu até falo que, de certa forma, é a exposição que vai incentivar a outras pessoas. Vai incentivar, mas também é a exposição que vai alertar outras pessoas. Alertar, às vezes, no tom da preocupação, às vezes não está nem acontecendo nada, mas a pessoa procura saber como que eu posso blindar o meu casamento. E eu quero falar com vocês como você pode blindar. Porque, igual eu falei, no silêncio ali, aquela multidão se expôs um problema, mas isso não aconteceu ali no meio da multidão. Isso veio acontecendo em silêncio. Eu não sou assim miserável mulher que sou para estar julgando ambos envolvidos nessa situação. Mas fazendo uma análise com base no nosso método Cama, Mesa e Bíblia, você percebe que estava faltando. A raiz do problema, ela está nas pessoas não entenderem a última palavra aí do nosso método, que é a Bíblia. Quando eu falo Bíblia, é tudo que envolve a prática de você se relacionar com aquele que te criou. A Bíblia é o manual que Deus nos deixou para saber como que a gente tem que se relacionar com Ele e com o próximo. Se relacionar com o nosso cônjuge. Saber que aquelas coisas que Deus instituiu, elas são sagradas. Saber que o princípio da aliança, ele deve ser respeitado. Então já dá para entender que esse homem, esse CEO e essa mulher, eles não estavam respeitando, eles não têm
Eles não têm o conhecimento da palavra. E se tem, não coloca em prática, que é um grande problema que as pessoas enfrentam. Elas podem até conhecer a Bíblia, podem até ter a Bíblia em casa, elas podem até abrir, ler, mas não colocam em prática. Então, a gente já percebe por quê. Se você coloca em prática, você ama a Deus acima de todas as coisas. E amando a Deus acima de todas as coisas, você tem temor para não trair ele e não trair aqueles que ele ama e aqueles que você fez uma aliança. Todos nós somos suscetíveis a erros. Tanto é que na Bíblia o Senhor Deus deixou ali várias pessoas que caíram em erros de traição, de infidelidade, tanto com o cônjuge ou com outras pessoas. O próprio Deus encarnado, que é Jesus, ele sofreu com a traição de um amigo. A traição de Judas, que chegou, lhe deu um beijo, estava lhe entregando. A traição não, né? A negação de Pedro. Infelizmente, isso faz parte da natureza caída do homem. E para que a gente possa lutar constantemente contra esse desejo, desse pecado de ir lá e trair o outro, a gente tem que estar conectado ao Senhor, vivendo o método da Bíblia de maneira constante. E o método que a gente fala da Bíblia, depois você pode conhecer mais o nosso e-book, o livro 7 Dias para o Amor, vai explicando ali como que você usa esse método no seu casamento. Sem a Bíblia, não há temor. E quem não teme a Deus, não honra o cônjuge. Então, com certeza, não havia um temor a Deus ali. Então, a gente pode entender que eles quebraram um princípio da aliança porque eles não temiam ao Senhor Deus. A outra parte do nosso método é a mesa. Faltou a mesa. Quando a gente fala da mesa, não é só a questão de sentar e comer uma refeição, mas é você sentar, comer, conversar, se reconectar, fazer perguntas e escutar. Não é só perguntar, não, gente. Não é simplesmente só falar, mas é perguntar, é escutar, evitar esse distanciamento. E isso também ajuda, você tem que ter uma atenção nessa questão da mesa, é você saber quais mesas você deve sentar. Se são mesas que você vai sentar, que vai te ajudar a se conectar mais ainda com Deus e com a sua família, com as coisas que agradam ao Senhor, ou é a mesa que vai te distanciar dele. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as mesas que nós sentamos. Nós, mulheres, mesas onde as pessoas vão estar falando assuntos imorais, falando sobre de maneira cotidiana o que elas estão fazendo de errado e acaba incentivando. Então, escolher bem as mesas que a gente vai sentar vai ajudar também no nosso relacionamento conjugal. Então, um pouco sobre o que é essa parte da mesa tem a ver com isso. O sentar à mesa e se reconectar com a sua família, mas também escolher as mesas certas para estar. E ter uma atenção, porque às vezes você também pode estar numa mesa, igual a gente vê o caso de Jesus. Ele estava numa mesa, mas a sensibilidade dele, de estar tão ligado ao Pai, ele sabia ali quem o trairia. E aí a gente precisa ter esse entendimento de falar, esse aqui eu não posso continuar andando com ele. Essa daqui não é a pessoa que me edifica, ela não edifica o meu chamado para edificar. Nós, mulheres casadas, temos que ter uma atenção redobrada quando a gente coloca pessoas solteiras na nossa mesa. Não porque na questão dos ciúmes ou na questão da pessoa vai acabar tomando o meu marido, ou o homem vai acabar tomando a minha esposa. Não é sobre isso, não é só somente sobre isto, mas é o fato dos costumes, as conversas, os desejos, os planos são diferentes. Nós temos que escolher para estar na nossa mesa pessoas que tenham o mesmo chamado, que seja casada, que tenha os mesmos sonhos, os mesmos planos. E no caso de relacionamentos assim de trabalho, é de extrema importância. Homem evitar ter relacionamento próximo, de sentar à mesa, conversar, bater papo com outras mulheres, não ser uma coisa recorrente. Uma vez ou outra, em alguma situação,
ok. Mas se for sempre, isso pode se tornar um problema. Eu já vivi esse problema. Então, não vou nem entrar nesse pormenor desse caso aqui, mas a gente tem que ter essa atenção, até o ponto de eu perceber, isso não tá bom, e se distanciar. Às vezes é melhor você perder aquele que você diz que é seu amigo do que perder o seu marido. Isso fez muito sentido, porque tem muito disso. Às vezes, quando a gente acabou de casar, a pessoa que é muito assim, comunicativa, pensa, ah, não, mas são só meus amigos. Mas é melhor você perder o dito amigo do que perder o marido. Não somente de acabar tendo uma conexão com a pessoa e sentir mais próxima dela do que com o marido, mas por conta daquilo ali ó, que está sendo ministrado em todo o tempo na mente. A outra parte do nosso método que a gente fala muito é a cama. E aqui não é só sobre sexo. Isso é algo muito importante, mas é sobre essa entrega, esse se tocar, esse se perceber. Quando você tem essa entrega, esse se perceber, esse carinho, essa intenção, você consegue ter essa conexão de alma, onde você leva também aqui, ó, isso aqui, a palavra para sua cama. Você tá ali ministrando na vida do seu marido, lendo com ele a palavra, também na cama. Isso constrange, gente. Não tem como uma pessoa ela ter isso em casa e procurar algo fora, sabe? Porque ela tá satisfeita. Então, nós precisamos de ter essa intenção no coração e até daquela velha frase que todos falam muito, mas por quê? Quem dá assistência não abre concorrência. E eu não digo só no primeiro quesito da relação sexual, mas do contato, da conexão, de estar ajudando, de estar, quer seja na cama, quer seja na mesa, está o quê? Falando da palavra, orando, blindando a mente do seu marido com aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é perfeito. Na cama, a gente tem que entender também que não é qualquer pessoa, não é qualquer situação que vai ter acesso à nossa casa. E no nosso método a gente fala mais sobre isso, mas eu posso dizer que realmente esse casal faltava essa conexão. Mas Marina, como você tá julgando, gente? Eu não tô julgando. É óbvio. A mulher falou assim: as noites que ele falava que estava trabalhando, o tempo de trabalho extra, então era isso que estava acontecendo. Eu me entristeço muito de ouvir o relato dela. Mas como elas, uma pessoa que não é assim reconhecida, não teve a vida tão exposta, tantas outras mulheres chegaram para mim e falaram isso. E é muito triste. Mas quando você vai perguntar, e como que estava o relacionamento de vocês? Dentro dessas três áreas, algumas nem sabiam o que estava fazendo. Por isso que nós temos que escolher ser intencionais. É mesmo, eu tinha que ter essa atenção em relação à mesa. Não, na minha casa nem tem mesa, não tem nem tempo para isso. Era uma das coisas que ela disse ali, ele não tinha tempo para a família. Então, cuidado, tenha muito cuidado. Olha, eu não conheço esse casal na intimidade. Eu não sei qual que era a rotina deles, mas um homem casado levar uma amante para um show, ele não tem vergonha. Ele não tem o princípio do temor ao Senhor. Eles não têm, porque ali não é só a responsabilidade do homem. Tá se falando mais dele porque ele era o CEO famoso, ele era o bilionário, mas aquela mulher também. Aquela mulher, ela foi usada, ela é a personificação do mal. Porque é uma mulher que se dispõe a destruir uma família. A gente percebe que algumas coisas faltavam, tanto de ambos os lados. E nós precisamos ter humildade no nosso coração, de não precisar de chegar a pontos assim, de ver traição, de encontrar problemas no casamento, mas quando você começa a ver uma pontinha de erro, você já tem que estar disposta a mudar, disposta a procurar ajuda. E se você quer essa ajuda, acesse o nosso grupo Chamadas para Edificar. Ali, de maneira gratuita, você sempre é convidada por meio da palavra de Deus
a focar naquilo que é essencial na vida da mulher casada, que é edificar o lar. E quando falta isso que a gente começou ali, a Bíblia, falta o temor, falta o amor verdadeiro ao nosso Senhor Jesus, ao nosso amar a Deus acima de todas as coisas e crer que Jesus veio para nos redimir do pecado, porque mesmo que com essa exposição toda, foi uma consequência grande que eles sofreram, mas eles têm em Deus o perdão. Um coração arrependido tem em Deus o perdão. Então, se você às vezes já esteve deste lado, do lado de quem está traindo, saiba que Deus, ele aceita o arrependimento do seu coração e ele está disponível para restaurar o seu lar, desde que haja arrependimento e transparência. Então, esteja com o coração disposto a restaurar o seu lar, a viver um casamento sólido na presença de Deus. E não deixe que coisas como essa que a gente viu, tá expondo aí, venha na sua mente trazendo ataques, insegurança. Uma outra coisa que acontece muito com as mulheres, elas começar a criar situações. Mulher é criativa. E eu falo às vezes mulher, mas eu já ouvi homens também falando, eles também criam por conta de situações. Não deixe que o mundo entre na sua casa e transforme o seu lar. Mas seja você um agente, um casal que está tão disposto a obedecer, a fazer a vontade de Deus e mudar este mundo. Mesmo que seja de maneira bem pequena, assim como a gente tem se esforçado para fazer. Então, venha fazer parte dos casais que são intencionais, escolhem o amor. Participe do desafio dos 7 dias para o amor. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e esteja conosco nessa caminhada aqui para aprender, você mulher, a edificar o seu lar. Muito obrigada por terem estado até agora neste canal, nesse vídeo e até mais.